Oi, galera, tudo bom? Vamos fechar o nosso conteúdo de Biologia 3. Eu já fiz uma aula inicial sobre esse conteúdo, que são os desequilíbrios ecológicos, desequilíbrios ambientais e poluição, tá? Então, hoje nós vamos dar continuidade e vamos encerrar esse assunto, tá certo? Para fechar aí o nosso conteúdo de Biologia 3. Estamos encerrando e na aula anterior que eu fiz, aí vocês assistam, né? Falei aqui sobre a questão da poluição, o que é a poluição, o impacto ambiental, os poluentes, os tipos de poluente, os efeitos da poluição, os tipos de poluição. Falei sobre a poluição do ar, não é? E falei sobre o efeito estufa, gases causadores do efeito estufa, da questão do aquecimento global, né, que é uma consequência principal do efeito estufa, mas que ele tem um impacto muito grande sobre o planeta de uma forma geral. Camada de ozônio também está envolvida aí nessa questão. A questão da pele, da exposição exagerada, né? Eu quero deixar bem claro que o sol não é problema, muito pelo contrário, o sol é extremamente necessário para a gente ter saúde, qualidade de vida, a gente precisa se expor ao sol, não podemos ter medo. Agora, por outro lado, também não podemos nos expor de maneira exagerada. Outra coisa também é que, vamos dizer assim, a destruição da camada de ozônio, esses raios, eles incidem mais fortemente aqui sobre o nosso planeta, então eles causam alteração, né, nas células epiteliais, então há que se tomar cuidado, tá? Então, câncer, né, apesar que atenção, a vitamina D produzida na nossa pele, com o auxílio do sol, ela é protetora, ela é preventiva do câncer. Por isso que eu disse, não pode ter medo de se expor ao sol. Só tem que ter cuidado, para não ter uma exposição exagerada, porque a gente pode ter desde queimaduras, processos de envelhecimento precoce, até porque a pele do nosso rosto, ela é uma pele mais fina, tá certo? Até tipos específicos de câncer de pele, como o melanoma e o carcinoma, certo? Então, aqui a gente tem imagens desse tipo de câncer de pele. Chuva ácida, que a chuva ácida é o quê? É a dispersão de compostos, né? Compostos de enxofre e de nitrogênio. Tá aqui, ó. Ocorre lá em cima, né? Lá nas camadas mais superiores, onde tem as nuvens e tal, ocorre a fotooxidação, né, desses poluentes ácidos, que são os óxidos de enxofre e de nitrogênio, são hidrocarbonetos, e aí essas substâncias são liberadas juntamente com a chuva normal. Por isso que é chamada chuva ácida, porque a água dessa chuva fica uma água extremamente ácida e super prejudicial, tanto para o meio ambiente, ou ela é extremamente corrosiva, né? Ela altera as características do solo, da água, podendo matar, inclusive, populações, habitantes de ambientes aquáticos, causa muitos problemas também no ser humano, né? Falei também da inversão térmica, né? Qual é a tendência do ar quente? Subir. Qual é a tendência do ar frio? Descer. Essa é a tendência natural. Então, a gente tem muitas vezes correntes de convecção, que é a movimentação do ar, não é? O ar se movimenta dessa forma, sempre. Quando chega no inverno, a gente vai ter,
né, esse efeito natural, o ar frio fica preso aqui, o ar frio fica aqui na parte mais superficial e o ar quente fica aqui intermediário. Então, não está havendo essa corrente de convecção, tá? Durante o período do inverno. O que que acontece? Esse ar frio, ele fica preso aqui, porque a tendência do ar frio é subir, mas ele não sobe, fica preso aqui. E quando tem muita poluição, isso torna-se um problema, não é? Porque não há dispersão dos poluentes, né? Então fica abafado, a própria imagem mostra, né? Como ficam, as cidades ficam nubladas. E o monóxido de carbono é o principal gás liberado aqui pelo escapamento dos automóveis, né? De alguns veículos automotores. Ele é um gás extremamente tóxico, por conta que ele tem uma associação muito estável com a hemoglobina, e ele toma lugar do oxigênio. Então, o oxigênio não pode ser transportado adequadamente, principalmente se a pessoa estiver em um lugar abafado, ele leva à morte por asfixia, tá certo? Poluição da água. A poluição da água causada pelo lançamento nos esgotos, né, tanto o esgoto residencial como industrial, de substâncias não tratadas, né? Pode ser fertilizantes utilizados na agricultura, certo? Tudo isso aí vai polui um corpo de água, e se for um rio, porque geralmente vai para o mar, então a poluição fica mais abrangente. Os principais poluentes da água são o esgoto doméstico, né? Porque muitas vezes, ou algumas cidades pequenas, né, de locais subdesenvolvidos, ou elas não têm um saneamento básico adequado, ou o saneamento básico não é suficiente, né? Então aí a gente vai ter esgotos sem tratamento, né? Afinal de contas, né, as fezes, elas são carregadas de bactérias, inclusive patogênicas, não é? Contaminação também por substâncias como o detergente, por exemplo, né? Dejetos industriais, aí é que a gente vai ter a presença do petróleo, metais pesados como o cádmio, o chumbo e o mercúrio, que são os mais comuns, agrotóxicos e fertilizantes, porque uma vez colocado no solo, eles são carregados e podem ir para os corpos de água, tá certo? Então, a gente tem, né, geralmente nas cidades, né, cidades maiores, às vezes as cidades menores também têm, que são as estações de tratamento da água, tá? Então, a gente vai ter o processo aqui, né, de decantação, para que essa água possa ser tratada, depois vem a filtração, a desinfecção, a alcalinização e a fluoretação, né, que termina com a fluoretação. Poluição do solo. A poluição do solo, ela acontece pela presença de elementos químicos estranhos de origem humana, por exemplo, pilha. Tem gente que joga pilha assim, descarta, né? Então, tudo isso aí polui o solo. O lixo, né? A acumulação de lixo, né? Aterros sanitários, por exemplo, lixões. E uma coisa que eu quero ressaltar aqui é que a poluição do solo, ela está muito associada com a poluição da água. Por quê? Porque muitas vezes as substâncias tóxicas, ou metal pesado, ou mesmo orgânica, né, com presença de micro-organismos patogênicos, essas substâncias, esses poluentes, eles podem e ser levados ou pela chuva para algum corpo de água que esteja perto, ou mesmo para lençóis freáticos, que são as águas mais profundas, que geralmente são águas mais puras, né? Mais pura no sentido de não ser poluída, tá? Não é pura no sentido de ser só H2O, não, certo? Então, de certa forma, a gente vê que as poluições
do ar, da água e do solo, elas estão muito entrelaçadas. Muitas vezes, quando se polui um ambiente, o outro automaticamente fica poluído também. Poluição sonora é um efeito provocado pela difusão do som exageradamente alto, acima do tolerado pelos organismos vivos e no ambiente. Isso causa um estresse muito grande, isso causa um desequilíbrio fisiológico, além do estresse, tá? É impressionante. Além do que problemas, né, relacionados aqui aos nossos ouvidos. Poluição térmica é o aquecimento das águas naturais pela introdução de água quente, utilizada na refrigeração de centrais elétricas, né, que são as termoelétricas, as usinas nucleares, as refinarias siderúrgicas e diversas indústrias, né? Então a gente tem aí um aquecimento de água por conta dessas indústrias, né? E esse aquecimento da água não é legal, tá? Porque prejudica a vida de muitos organismos vivos, né? Temos também agora aqui a eutrofização, que é a liberação exagerada de algumas substâncias produzidas por micro-organismos, né? Então, a gente tem a eutrofização natural e a artificial, né? A natural, ela leva séculos para acontecer, tá? A artificial, ela vai levar algumas décadas. Então, ela vai atingir afluentes urbanos, efluentes industriais, fertilizantes agrícolas e sedimentos, tá? Voltando à eutrofização, ela é um processo muito perigoso, porque ela acaba com a vida, né? Os seres eles se contaminam, que é uma substância tóxica que é produzida devido à liberação de dejetos orgânicos. E esses animais, muitas vezes, eles passam, assim, não só na eutrofização, mas quando se fala em poluição de forma geral, tanto do solo como das águas, esses animais que recebem essa poluição, eles passam adiante essa poluição pela cadeia alimentar, certo? Então, isso é super perigoso porque não fica um envenenamento pontual localizado, ele se dispersa, tá? Poluição por pesticidas e metais pesados, né? Que a gente tem os principais, são os defensivos agrícolas, né? Aqui ocorre a poluição do solo, a poluição da água, né? Vai pelas cadeias alimentares, é um problema sério. Aí a gente tem o mercúrio, o chumbo, né? Várias formas de mercúrio aí. E como eu já expliquei, né? Vai se acumulando e vai passando, né? Então aqui você tem plantinhas que sofreram, né? Receberam em sua composição, receberam aí esses poluentes, que são venenos, e aí ele vai passando aqui, ó, o caramujinho, ele fica poluído também, os tecidos dele acumulam. Nos animais a coisa é mais grave, porque a planta que tem poluente, que tem agrotóxico, ainda é possível se tirar. Existem estratégias para se tirar. Já nos animais não tem. Vai para o tecido e não tem jeito. Então, aqui você vê que uma poluição numa cadeia alimentar dessa daqui, a gente vai ter um excesso de poluentes onde? Aqui, na ave, tá? Por quê? Porque daqui veio para cá, aqui ele se acumula nos tecidos, vai para cá, se acumula no tecido do peixe muito mais, vai se acumulando no tecido dos peixes maiores e mais ainda no tecido das aves. E se um ser humano vier e se alimentar aqui desses peixes, né, ou peixes menores ou peixes maiores, ele também vai receber esse veneno aí em seus corpos, tá?
Ações preventivas que reduzem as concentrações de poluente. São ações que depende de cada um de nós, depende, mas como elas não são feitas no todo, no conjunto, então muitas vezes as pessoas não querem fazer, a não ser que tenham leis impositivas, né? Então, a gente tem, por exemplo, alternativas como uso de combustíveis menos poluidores, como o gás natural, por exemplo, instalação de filtros, né, no caso dos automóveis, operação e manutenção adequada de veículo, visando o bom funcionamento do mesmo, rodízio de carros, né? Algumas cidades já implementam essa questão aqui do rodízio de carros. Na questão das indústrias, a gente pode ter como proposta de solução a altura adequada das chaminés de indústrias, né, em função das condições de dispersão dos poluentes, porque se a chaminé está baixa, a poluição fica concentrada, né? Mas aqui, se está mais alto, então uso de matérias-primas e combustíveis que resultem em resíduos gasosos menos poluidores, melhoria da combustão. Quanto mais completa a combustão, menor a emissão de poluentes. Por exemplo, o monóxido de carbono, que é o CO, ele é liberado na combustão incompleta dos veículos automotores. Instalação de filtros nas chaminés, tratação de resíduos químicos. Evitar queimar compostos orgânicos ou lixo de uma forma geral. As pessoas têm essa mania, né, de queimar lixo, acha que é um bom negócio, não se apercebem que no que ela está queimando, muitas vezes tem uma substância química, tem uma substância perigosa que vai ser dispersa ali. Então, não é adequado queimar, tá? Queimadas, elas não são adequadas. Tem a forma correta, porque existem. Hoje vocês sabem que a gente tem como reserva para lixo, a gente tem os lixões, que não é para existir, mas em algumas cidades ainda existem, os aterros sanitários, que é uma opção melhor, e tem a incineração, mas aí a incineração ela deve ser feita da maneira adequada. Plantar mais árvores, né? Isso aqui é uma coisa que depende de nós, né? Depende de cada um de nós. Redução do lixo também, né? A gente evitar esse acúmulo de resíduos e também fazer a separação do lixo. Fazer vistorias constantes nos veículos, né? E no caso dos empresários, nas indústrias, preferir organizar um sistema de carona, diminuindo o volume de carros nas ruas. É outra coisa também um pouco complicada, porque nem todo mundo quer se disponibilizar a dar carona, certinho? E o desenvolvimento sustentável é isso, então, é crescer, é evoluir, é fazer o uso da tecnologia, dos confortos que nós já conquistamos, sem destruir os recursos naturais que nós temos, tá? Então, em 1994, a ONU disse o seguinte, que desenvolvimento sustentável é atender às necessidades da geração presente, sem comprometer a habilidade das gerações futuras de atenderem suas próprias necessidades, né? Porque se você não controla hoje, se nós não controlamos hoje, as gerações que vão vir, elas não vão conseguir desfrutar de nada disso. Daqui a pouco a gente vai entrar aí em um retrocesso. Certinho, povo? Então, é isso, tá? Estudem, preparem-se, leiam, façam as atividades do livro, resumo, enfim, faça aí da forma como você achar melhor. E se precisar de mim, é só me procurar, tá bom? Se precisar tirar alguma dúvida, seja lá o que for, estou aqui, podem contar comigo, tá? Então, um abraço para todos, fiquem em paz.